Agora, nós vamos trabalhar uma questão da banca Sebrasp, envolvendo novamente o paralelismo, dentro de uma sequenciação, dentro de uma enumeração. Olha o que a banca Sebrasp trouxe para mim e para você, na tela. Ó, o texto está aqui, ó. É um texto que caiu no concurso da banca Sebrasp, STJ, para nível médio esse concurso. Ele vai me dizer: julgue os itens subsequentes relativos às estruturas linguísticas do texto. E aí vem o item número 10. Ele vai colocar assim para mim, ó. Sem prejuízo para a correção gramatical. Correção gramatical, ele está pedindo o quê? O aspecto gramatical. E para a coerência do texto, a lógica do texto. O primeiro período, vamos ter que é o texto. O primeiro período poderia ser assim reescrito, ó. Antes da gente ver a reescritura, vamos ver dentro do texto. Querido, olha aqui para mim. Nós já aprendemos o que é frase, oração e período. Qualquer dúvida, retome as aulas anteriores. Faça a ratificação, a corroboração. Confirme isso aí. Valério, forma-se um período mediante verbo ou verbo. E quando nós externamos um pensamento o quê? Completo. E o período ele é marcado na escrita por uma pausa maior, ponto final, ponto de exclamação ou um ponto de interrogação. Então eu vou pegar esse texto aqui agora e vou o quê, Valério? Separá-lo em período para que você entenda melhor. Comigo aqui na tela, ó. Vem comigo. O texto está aqui, ó. Vamos separar esse texto aqui em período? Vamos. O primeiro período está aqui, ó. O primeiro período vai da palavra aqui, ó, o problema, até onde, Valério? Até jurídico, ó. Esse aqui é o meu primeiro período, ó. Ok, esse é o meu primeiro período. Vai da palavra o problema até ordenamento jurídico. Muito bem. O segundo período, ele começa aqui, ó. Não importa, até lugares, ó. Até lugares. Esse aqui já é o meu segundo período, ó. Não importa, até lugares. Estou separando os períodos. O terceiro período vai de todo ordenamento até, deixe-me ver, todo até o primeiro ponto. Cadê o primeiro ponto, Valério? Atividade, ó. Esse aqui já é o meu terceiro período, ó. Todo ordenamento até atividade. Quarto período, quando se considera até o primeiro ponto final. Cadê o primeiro ponto final? Valores, ó. Esse aqui, Valério, já é o meu quarto período. E o meu quinto período começa de, no caso de, até o primeiro ponto final. Tá aqui, ó, determinado. Determinado. Então esse texto, meu nobre querido, ele tem quantos períodos? Ele tem 5 períodos. E a gente dividiu aqui com você, mostrando literalmente cada período. Aí o que o examinador está dizendo? Ó, sem prejuízo para a correção gramatical e para a coerência do texto, o primeiro período. Ah, ele quer só o primeiro período. Então, se ele quer só o primeiro período, dê licença aqui, ó. Se ele quer só o primeiro período, olha lá, abençoadinho, eu vou trabalhar isso aqui, ó. Ele quer só o primeiro período, ó. Quer só isso aqui, queridão, ó. Vai da primeira palavra, o problema, até o primeiro ponto final, ó. Até ordenamento jurídico. Ele quer o primeiro período. Nós só vamos trabalhar aquilo ali, ó. Então vamos ver, aí ele vai reescrever o primeiro período. Mas leia o primeiro período primeiro, ó. Vamos lê-lo? Vamos, ó. O problema da justiça refere-se à correspondência ou não entre a norma está no campo semântico aqui de lei, de uma legislação, entre a norma, entre a lei e os valores supremos, ou finais, que inspiram determinado ordenamento jurídico. Então ele tem aqui, ó, só para você entender melhor, ele tem aqui, ó, entre, muita cautela, entre a norma, ó, entre a norma
e, olha o conectivo e os valores. E os valores supremos. Tá perfeito, não precisa mais não. Aqui já dá para eu mostrar para você, ó. Aqui eu já tenho uma enumeração, ó. Eu tenho uma enumeração. Cadê os núcleos dessa enumeração? Norma, que é lei, que é substantivo, valores. Muito bem, quero perguntar, tem uma enumeração? Tenho. Tem uma sequenciação? O primeiro núcleo tem artigo? Tem. Olha o primeiro núcleo, artigo. Se eu coloquei o artigo no primeiro, vou ter que repetir no segundo. Eu repito no segundo? Repito. Para qual objetivo? Para qual finalidade? Para manter o paralelismo. Então o primeiro período está perfeito. Ele está mantendo essa enumeração paralelismo. Agora vamos ver a reescritura. Ó, ele vai reescrever, ó. A questão da justiça concerne a correspondência ou não entre a norma e valores absolutos. Entre a norma e valores absolutos. Ah, então vamos ver essa reescritura aqui, ó. Olha essa enumeração aqui, ó. Entre a norma e valores absolutos, que são os valores supremos. Tem uma enumeração, Valério? Tenho. Dê-me os núcleos, norma e valores. Usou o artigo no primeiro, Valério? Usou. Olha o primeiro artigo aqui, ó, no primeiro núcleo. Vai ter que usar no segundo. Opa! Ele não usou. Se ele não usou, ele quebrou. Houve uma ruptura. Houve uma quebra do paralelismo. Então, esse item está o quê, por favor? Literalmente errado. Valério, temos outros erros também nessa reescritura. Olha outro erro. A questão da justiça concerne. Quem concerne a algo, a alguma coisa. Preposição do verbo concernir. A correspondência é o objeto indireto. Núcleo, correspondência é feminino. Tem um artigo, ó. Haveria aqui uma contração. Tem outro erro aqui, ó. A crase aqui, ó, tornar-se-ia obrigatória. Então, faltou aqui o acento indicativo de crase também. Ainda tem outros erros, né? Mas como nós estamos falando no paralelismo, é salutar que eu trabalho somente o paralelismo. Bora, queridão. Agora, falando e aprofundando o paralelismo com você, se liga aqui, ó. Trouxe mais um adendo sobre paralelismo para você, ó. Paralelismo sintático é um conceito que trata de um encadeamento ou de uma repetição de estruturas sintáticas semelhantes. Ó, repetição de estruturas sintáticas semelhantes. Vou repetir os termos, vou repetir as orações e devem ser semelhantes. Em uma sequência ou enumeração. Em uma sequência ou enumeração. Tal conceito está diretamente ligado ao conceito da coordenação. Porque quem é coordenado a. Veja que normalmente há conectivos, né? Conectivo ligando os termos e ligando também o que, por favor? As orações. Mas eu vou te dar uma dica aqui, ó. Olha, vem comigo aqui para você entender perfeitamente. Olha lá. Prefiro passear pela cidade a viajar para outro país. Valério, quem é que prefere? Eu. O sujeito, vou fazer a pergunta para o verbo para eu achar o sujeito. Quem é que prefere passear pela cidade a viajar para outro país? Eu. Só que esse eu, ele é um sujeito, ele não está expresso, ele está subentendido. Se ele está subentendido, ele é dado como sujeito o quê, por favor? Elíptico. Sujeito elíptico, oculto, subentendido, desinicial, fossilizado. Pode ter esses nomes? Pode. Mas vamos à regência, Valério. Eu prefiro passear
pela cidade a viajar para outro país. Olha a regência. Quando eu digo eu prefiro, você entende? Não. Esse verbo traz um sentido completo ao sujeito? Não. Então, se esse verbo não traz um sentido completo ao sujeito, ele transita. Se ele transita, ele é chamado de verbo o quê, por favor? Transitivo. Mas o verbo transitivo pode ser direto, indireto ou direto e indireto. Olha o contexto. Quem prefere algo. Quem prefere algo a alguma coisa. A alguma coisa. Quem prefere algo a alguma coisa. Muito bem. Olha a preposição aqui, abençoadinho, ó. Esse a aqui não é artigo. Esse a é a preposição que é a exigência do verbo preferir. Quem prefere alguma coisa a alguma coisa. O que é que eu prefiro? Passear. E eu prefiro passear a quê? A viajar. Ah, um verbo transitivo que pede dois complementos de um jato só, ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto. Tem que pintar um objeto direto sem preposição, tem que pintar um objeto direto com preposição. O que é que eu prefiro? Passear. Passear é o objeto direto, porque não tem preposição. A viajar é o outro objeto indireto. Só que esse objeto direto ele tem preposição. O objeto indireto, ele é um complemento verbal ligado, regido por preposição. Muito bem, Valério. Eu prefiro passear a viajar para outro país. Lembrando que, quando eu digo assim para você, eu prefiro passear a viajar para outro país. Ok, tenho aqui. Veja só que aqui eu estou mantendo aqui com você uma estrutura. Cadê os núcleos aqui dos complementos verbais? Cadê o núcleo aqui de passear? Passear, o núcleo aqui, querido, é verbo. Esse núcleo aqui, professor, é verbo? Sim, ó. Deixa-me pegar aqui esse núcleo, um pincelzinho aqui diferente. Ó, eu tenho aqui, ó, os núcleos. Dê-me os núcleos. Passear. Deixa-me aqui, passear, que passear é o que, Valério? É verbo, né? É verbo, então é um objeto direto, com o verbo dentro. Ó, ele é um objeto direto oracional. Cadê o outro núcleo? Viajar. É verbo? A classe gramatical é verbo? Sim. Aí é um objeto indireto o que, por favor? Oracional. Muito bem, é oracional? Sim. Olha lá. Se você prestar atenção, nessa frase aqui nós temos o paralelismo. Há paralelismo? Sim. Nós temos um paralelismo. Por quê? Nós temos paralelismo entre as classes gramaticais. Ó. Veja que eu tenho aqui claramente passear é verbo, viajar é verbo. Aqui eu estou mantendo o que, Valério? Aqui eu estarei mantendo o paralelismo. Vou apagar aqui para fazer uma coisinha aqui, ó. Passear é verbo, viajar é verbo. Aqui eu estou mantendo o paralelismo. São estruturas semelhantes, ó. São estruturas semelhantes? Sim. Há uma repetição de estrutura de termos semelhantes? Passear é o núcleo do complemento verbal, é verbo. Viajar é o núcleo do complemento verbal, é verbo. São estruturas semelhantes. Então eu estou mantendo o paralelismo. Perfeito. Olha a frase de baixo agora, ó. Olha a frase de baixo para você entender novamente. Eu vou dizer, eu prefiro passeios rápidos a viagens longas. Valério, novamente, quem é que prefere? Eu. O sujeito aqui, ó, sou eu. É um sujeito que não está expresso. É um sujeito que está subtendido. Então, esse eu também é um sujeito elíptico, é um sujeito o quê? Desinicial, subtendido, oculto. Mas vamos à regência. Regência do verbo preferir. Quem prefere algo, olha lá, a algo. Olha a regência. Ele pede quantos complementos? 2. Um verbo que pede 2 complementos de um jato só, ele é tipificado de verbo transitivo direto e indireto. O que é que eu prefiro? Passeios rápidos. A quê? A viagens longas. É o objeto indireto.
Ok? Passeios rápidos é o objeto direto. Há viagens longas é o objeto indireto. Agora, dê-me os núcleos do objeto direto, ou núcleo. O núcleo é passeios, ó. Esse núcleo é um núcleo substantivo, ó. Passeios. Dê-me o outro núcleo, viagens. Viagens é um outro núcleo, é o substantivo. Veja que esses núcleos, a classe gramatical é semelhante, ó. É uma estrutura semelhante? Sim. Há uma repetição? Sim. E aqui ele está mantendo o que, por favor? Um paralelismo. E ele está mantendo um paralelismo? Sim. De estruturas gramaticais semelhantes. Quando eu digo prefiro passear a viajar, essas estruturas gramaticais são semelhantes. Passear é verbo, viajar é verbo, ok? Prefiro passeios rápidos a viagens longas. Núcleo, passeios, viagens são os núcleos. Passeios é substantivo, viagens é substantivo. São estruturas gramaticais semelhantes. Verbo, igual. Passeio, substantivo. Então ele está mantendo o paralelismo. Até aqui está perfeito, ó. São estruturas gramaticais semelhantes. Agora, olha só o que farei, querido. Presta bastante atenção agora. Prefiro passear a viagens. Olha só o que farei. Quem é que prefere, Valério? Eu. O sujeito continua subentendido. Se continua subentendido, continua sendo um sujeito elíptico, sujeito oculto, desinicial. Mas quem prefere algo, olha a regência, a algo. Quem prefere algo a algo. Ou quem prefere alguém a alguém. Ele pede quantos complementos? 2. Então ele é verbo transitivo direto e indireto. O que é que eu prefiro? Passear. A viagens. E a passear é o objeto direto. E a viagens é o objeto o quê? Indireto. Valério, dê-me o núcleo do objeto direto. O núcleo é passear. Passear é o quê, por favor? A classe gramatical é verbo. Aí é um objeto direto oracional. Agora, cadê o outro núcleo? Viagem. Viagem não é verbo. Viagem é o quê, por favor? Substantivo. Nota, nessa frase, prefiro passear a viagem. Nessa frase, não há paralelismo sintático. Não há paralelismo sintático, prefiro passear a viagem. Uma vez que, já que, porque se coordenam termos de classes gramaticais diferentes, ó. Classes gramaticais diferentes. São diferentes? Passear é verbo. Viagem é substantivo. Então eu estou coordenando classes gramaticais diferentes. Aí eu quebro o paralelismo. Eu quebro o paralelismo? Sim. Passear é verbo. Viagem é substantivo. Uma construção paralela exigiria que se coordenasse termos semelhantes pertencentes a uma mesma classe, o que, por favor, de palavras. Então aqui, querido, houve uma ruptura. Aqui, ó, houve uma quebra do paralelismo. Quebra, e é uma quebra de quem, Valério? Do paralelismo. Querido, muito cuidado quando você estiver coordenando termos de classes gramaticais. Então, quando você coordenar, quer ver? Vamos voltar aqui rapidinho, ó. Voltando aqui, ó. Deixe-me voltar aqui para você entender. Aqui, ó. Prefiro passear a viajar. Eu coordenei, mesma classe gramatical. Passear é verbo, viajar é verbo. Prefiro passeios a viagens. Coordenei classes gramaticais semelhantes. Passeios é substantivo, viagem é substantivo. Por isso eu mantive o paralelismo. Agora, aqui, ó,
Prefiro passear é verbo, viagem é substantivo. Veja que nesse caso eu estou coordenando classes gramaticais, mas classes gramaticais diferentes, já que passear é verbo e viagem é o que, por favor? É substantivo. Então, houve uma ruptura, houve uma quebra do paralelismo. Muito cuidado. Dá uma olhadinha aqui para mim. Olha, cuidado com a regência do verbo preferir. O verbo preferir, ele não aceita comparação. Prefiro arroz que macarrão. É errado. Quando você fala prefiro macarrão que arroz, ou prefiro arroz que macarrão, você está comparando. E o verbo preferir, ele não aceita efeito comparativo. Então você tem que dizer prefiro arroz a macarrão, ou prefiro macarrão a arroz, ok? Você não pode falar prefiro macarrão do que arroz. Está comparando. Isso aí é um vício de linguagem. É um solecismo. Então eu tenho que dizer prefiro macarrão a arroz. Ou prefiro arroz a macarrão. Nunca comparar. Então não existe comparativo. Prefiro português que matemática. Errou. Olha o comparativo. Prefiro português do que matemática. Errou. Quanto mais preferir, mais vai errar. O certo é preferir algo a algo. Prefiro português a matemática. Prefiro matemática a português. Sem o que ou sem o do que. Já que se você usar o que ou do que, entra num vício de linguagem, que a gramática abomina. E entra esse vício chamar-se-á de solecismo. Pegou? Sai daí não. Vamos tomar uma água.